Inicio esse vídeo com um trecho da minha história, que pensando retrospectivamente, talvez tenha sido o primeiro momento do qual eu me lembro em que percebi de maneira mais evidente a participação dos materiais na vida e nos processos humanos, despertando também meu interesse pela possibilidade de interferir nas coisas, ou mais especificamente, pela maneira como o movimento delas se entrelaça aos movimentos humanos na expectativa do que pode surgir. Meu avô materno poderia ser incluído nessa curiosa categoria do faz-tudo. Curiosa exatamente pela sua imprecisão, ou seja, o oposto do especialista, ou da ação de tentar circunscrever ou delimitar determinado objeto o mais precisamente possível. Ele era fotógrafo, desenhista, pedreiro, músico, jardineiro, doceiro, alfaiate. Na casa dos meus avós, por toda parte, era possível perceber as marcas de sua participação, desde intervenções na estrutura da edificação, passando pelo quintal, as réguas de madeira para a alfaiataria, que sempre me chamaram a atenção por essa curiosa operação que vai do corpo à madeira, da madeira ao tecido e de volta ao corpo. Me lembro ainda do laboratório de fotografia, dos pequenos lápis de desenho com suas pontas desproporcionais, os apetrechos de cozinha, feitos dos mais diversos materiais, como latas que se convertiam em ralos, até as várias ferramentas com adaptações de toda sorte. Em seu saxofone, um aro de bicicleta convivia com as hastes metálicas do instrumento. Nenhum objeto ou apetrecho parecia puro ou imaculado. O domínio de um sempre acabava por invadir o domínio do outro, obrigando as coisas a conviverem com elementos estrangeiros. Nada parecia sair ileso. Seria possível afirmar que nem mesmo ele. Tendo a supor que quanto mais especialistas ou quanto mais acesso a coisas prontas, menos as pessoas são convidadas ou mobilizadas a exercitar essa dimensão inventiva com as coisas que as rodeiam. É curioso como tanto nas artes da cena como em nossa vida cotidiana, apesar de estarmos cercados por todos os lados por uma legião de objetos, compostos por diferentes materiais sem os quais nada do que fazemos seria possível, não seria incomum a afirmação de que esses objetos, e consequentemente também os materiais que possibilitaram a existência deles, são mero pano de fundo para as realizações ou a viabilização dos projetos humanos. Assim como a complexa trama que possibilita a existência de todos esses aparatos e objetos, será que as coisas com as quais nós, humanos, habitamos o mundo e que podem vir a compor pesquisas e espetáculos artísticos são mero pano de fundo para essas realizações e criações? Será que ao menos parte do que chamamos realizações humanas não envolve movimento de outros seres a que em geral damos pouca importância e que tendem muitas vezes a serem excluídos das nossas narrativas? E se os objetos e materiais com os quais diferentes artistas se envolvem em seu processo de criação atuam de alguma maneira, influenciando, moldando e alterando os rumos desses trabalhos, por que temos tão pouco a dizer de suas histórias, movimentos e entrelaçamentos, privilegiando principalmente aspectos simbólicos, representativos e funcionais, como se a existência dos materiais só nos interessasse após seus movimentos terem sido aparentemente interrompidos, após tomarem a forma de objetos. Apesar de frequentemente, em seus processos de criação, artistas experimentarem com objetos e materiais e esgarçarem seus usos e funções pré-estabelecidos, provocando alterações na forma como são percebidos e na maneira como com eles se lida, prevalece uma noção de que tanto nos usos cotidianos quanto em trabalhos artísticos, todo esse repertório de usos e subversões se deve principalmente à criatividade humana, de modo que pouco ou nada se reconhece do papel desempenhado pelas coisas.
Abordar os materiais e objetos limitados a categorias como cenário, objeto de cena, adereço, extensão do corpo do ator ou como representativos de uma narrativa, como performers substitutos ou como geradores de efeito cênico, aprisionados seja em domínios já estabelecidos ou em novas categorias e subcategorias, parece limitar a percepção dos seus movimentos, como se os materiais só estivessem autorizados a adentrar o universo social humano quando seu fluxo já foi interrompido, quando já se tornaram objetos. A estratégia classificatória utilizada para formular ou inaugurar novas categorias de objetos nas artes da cena, na tentativa de expandir o conceito de objeto ou diferenciar o objeto tratado como parceiro ou protagonista do mero objeto de cena, parece circunscrever objetos em novos regimes de instrumentalidade e uso, de modo que seu destino não iria muito além de tornar-se um objeto utilitário, mas agora a serviço dos projetos de sentido atrelados ao universo cênico. As artes são em geral pensadas como aliadas para questionar o estado natural das coisas. Mas da mesma maneira, é importante perceber os vários momentos em que práticas artísticas fazem coro com vozes que reforçam as narrativas convencionais sobre elas. Essas vozes nem sempre são evidentes e muitas vezes coexistem com a tentativa de criar fissuras na estrutura dura do que está estabelecido na cultura. É preciso suspeitar dessa narrativa desequilibrada, na qual o humano está sempre no centro e o que está à sua volta sempre a seu serviço. Essa inabilidade de perceber que o engajamento com diferentes materiais em processos artísticos implica uma mútua transformação, essa forma de se relacionar com os objetos, essa lente hegemônica com a qual se observa e se descreve o mundo, dificultam o surgimento de outras formas de relação, observação e descrição, ou seja, impactam também no modo como nos referimos às coisas e como percebemos sua participação e seus movimentos, dificultando a percepção de que diferentes seres, materiais e até mesmo objetos participam dos processos geradores do mundo. A agência é frequentemente imaginada como atributo propriamente humano, como a capacidade dos seres humanos de fazerem escolhas e imporem essas escolhas ao mundo, opondo de um lado a natureza, entendida como processos deterministas não conscientes, e de outro os seres humanos, que munidos de agência dão forma aos elementos naturais. Em oposição a essa ideia de que existiria de um lado a materialidade bruta ou o caráter material do mundo, e do outro a agência dos seres humanos que lhe dá forma, o problema da agência está, entre outras coisas, no fato de os materiais estarem confinados em objetos, criando uma aparente cisão ou interrupção conceitual entre os materiais e os fluxos nos quais estão imersos. Apenas dessa forma, materiais podem ser reduzidos à matéria morta ou inerte. Como contraproposta, seguir os materiais implica interagir com o seu movimento e suas variações, que se entrelaçam ao movimento e às histórias tanto de humanos quanto de não humanos, imersos num mundo de céu e terra. Existem modos de vida nos quais objetos, materiais e outros seres relacionam-se de maneiras muito diversas das imaginadas pelo pensamento ocidental, sendo muitas vezes reconhecidos como protagonistas em uma existência partilhada. Em determinadas culturas, os processos de fabricação e a relação com os materiais neles envolvidos estão intimamente entrelaçados à constituição das pessoas e ao território. Tais movimentos participam ativamente da dinâmica de muitos povos, interferindo continuamente nas relações que eles estabelecem com o mundo e entre si. Em algumas culturas, o estatuto de humano ou a relevância de um determinado ser, que pode incluir materiais e artefatos, não são fixos, o que coloca em perspectiva categorias estáveis e um ideal de superioridade atribuída exclusivamente ao humano enquanto espécie. Considerar os materiais
nos processos de criação e apresentação nas artes da cena, realmente como parceiros, implica uma disposição para redirecionar ou reverter os rumos e decisões e as consequentes transformações que podem se revelar a partir da percepção de seus entrelaçamentos. Repensar no âmbito das artes o lugar dos corpos em cena, incluindo os objetos, não mais tomados apenas como adereços, elementos figurativos ou metafóricos, ferramenta ou instrumento, mas como copartícipes na trama de relações colocada em cena, nos processos de criação e experimentação, pode apontar para outras maneiras de se pensar a criação e os experimentos artísticos, assim como suas consequências estéticas, sociais, educacionais e políticas. Se entendemos que um modo de conhecer é também uma maneira de ser, sugiro que engajar com materiais nos processos de criação nas artes da cena, não a partir de suas formas acabadas ou apenas do que representam ou podem representar, aponta para um campo de investigação que se estabelece com os materiais e não sobre eles. Investigar a maneira de ser das coisas pode impactar a maneira de ser dos artistas que trabalham com objetos e materiais, possibilitando a criação de outros vínculos possíveis, nos sintonizando a esse emaranhado que entrelaça múltiplos movimentos e convida a uma aproximação com um mundo no qual seres de diferentes tipos continuamente trazem uns aos outros a existência.